aí pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que estamos? Estudando bastante. Vamos estudar porque a gente precisa interagir em grupos de estudo, interagir em conhecimento efetivo, conhecimento primordial. Olha só, eu acabei de fazer um vídeo sobre anticoncepcionais orais, que são as pílulas, né? A pílula do dia seguinte, os anticoncepcionais mensais, os trimestrais. Falei um pouquinho, porém um pouco mais aprofundado, sobre os hormônios que estão dentro, que faz parte dos anticoncepcionais, que são os estrogênios e a progesterona. E com isso, para complementar e afinar mais o nosso conhecimento, eu falei um pouquinho sobre o ciclo menstrual e os hormônios que ali a hipófise ela trabalha para preparar o útero, né, para receber o óvulo e assim ter uma vida saudável de uma criancinha daqui a 9 meses ela nascer. O vídeo ele está excelente, muito maravilhoso, foi feito com bastante carinho e assistam, que vocês vão gostar. Beleza pura? Um forte abraço e siga no canal, e o canal está crescendo, o canal ele é promissor, garante bastante. E aí, pessoal? Bom dia, bom dia. E aí, pessoal, como é que estamos? Tudo bem? Estudar um pouquinho aqui sobre os anticoncepcionais. Aqui é um compilado, né, de vários artigos. Coloquei aqui, são ginecologistas, representantes da área da saúde, que fizeram aqui vários artigos, e aí eu fiz um compilado aqui para a gente tirar dúvidas, né? Tirar dúvidas, estudar um pouquinho e aumentar o nosso conhecimento sobre os anticoncepcionais. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo, sou farmacêutico. O objetivo aqui desse vídeo é criar, a gente criar um hábito de leitura, principalmente a gente que trabalha direto com clientes, no balcão, e sempre está surgindo dúvidas, sempre estão surgindo dúvidas, né? Então vamos que vamos. Esse artigo aqui em especial, ele é da Vida Saudável, né? E ele diz aqui, anticoncepcional, como funciona, quais são os riscos e benefícios. Eu coloquei esse título aqui porque ele é de grande importância, porque a gente precisa de fato não só entender como funcionam os anticoncepcionais, mas a importância dele para a sociedade, né, no mundo feminino. Então, tem um impacto muito grande quando o anticoncepcional ele faz com que a mulher ela tenha uma vida mais tranquila, mais saudável, mais segura, entendeu? E você sabe o que é um anticoncepcional? Bom, é possível que já tenha ouvido falar que eles são medicamentos utilizados para impedir que uma gestação ocorra. E é bem por isso aí mesmo. Olha, no entanto, poucas pessoas param para pensar no que os anticoncepcionais representam para a vida das mulheres e para a saúde delas. Você já fez esse tipo de reflexão? Você vê a importância disso. Ao longo do nosso bate-papo de hoje, abordaremos não só a importância dos anticoncepcionais, mas também o modo como eles funcionam. Afinal, é fundamental que você saiba que bem sobre esse assunto para que possa tomar decisões conscientes sobre o seu uso, sobre o seu próprio corpo. Então você vê que aqui é um artigo que ele é direcionado para pessoas da área da saúde, como também das pessoas que não é da área da saúde, porque ele diz aqui, é de fundamental importância que você saiba bem sobre esse assunto para que possa tomar decisões conscientes sobre o seu próprio corpo. O que é um anticoncepcionais? O que são os anticoncepcionais? São hormônios, né? São hormônios. E hormônios que faz, tem alguns propósitos no corpo, no organismo da mulher, na saúde da mulher, e a gente vai descobrindo aqui aos poucos, né, a importância dele. Lembrando que a gente farmacêutico, a gente direciona, auxilia e orienta mais os anticoncepcionais orais, que é a pílula, e os injetáveis. Obviamente, com a, com a receita médica, né?
As outras classificações, como a utilização de DIU e outros dispositivos, isso aí já é mais direcionado ao médico, até porque isso não se vende em farmácia. Beleza? Por todos os medicamentos anticoncepcionais precisa passar pelo médico, né, em especial o ginecologista, para que ele faça uma avaliação e veja qual é o tipo de medicamento anticoncepcional específico para aquela mulher. Os anticoncepcionais são medicamentos hormonais que têm o objetivo de prevenir a gravidez em mulheres. Eles são métodos que agem diretamente no corpo feminino, diferenciando-se de outras estratégias contraceptivas, como é o caso do DIU, do preservativo e outros muitos mais. Vale a pena ressaltar que esses medicamentos não têm a função de prevenir a ocorrência de doenças sexualmente transmissíveis. Por isso, o uso combinado de camisinha é recomendado para todas as pessoas. Mesmo fazendo essa repetição, né, mesmo repetindo essa situação que ele não previne doenças, é importante estar falando, porque tem pessoas que de fato têm uma acha que o anticoncepcional também ele previne algum tipo de doença. Estou falando isso porque eu já ouvi pessoas com esse tipo de pensamento. Qual a importância, qual a sua importância na sociedade? Bem, além de ser um medicamento e tanto para a saúde da mulher, os anticoncepcionais ele têm uma importância histórica e social muito grande. Desenvolvidos por volta da década de 1960, eles revolucionaram o papel feminino no mundo e permitia no mundo, deixa eu olhar um negócio aqui rapidinho, no mundo e permitirá que as mulheres alcançassem lugares que antes não seriam possíveis. A partir da possibilidade de planejamento, da gestação, as mulheres conquistaram maior autonomia para os seus corpos e suas vidas. Com isso, foi possível que elas começassem a planejar também as suas carreiras, alcançando postos no mercado de trabalho e se dedicar aos seus sonhos. Sabe que a gestação ela tem 9 meses, então sem o uso do anticoncepcional, a mulher ia estar todos os anos engravidando e aí ficar impossibilitada de trabalhar, impossibilitada de fazer outros tipos de benefícios, outros tipos de desejos por ela mesma. De certa forma, então, é possível dizer que os anticoncepcionais foram um importante passo para o movimento como o feminismo. E talvez você não saiba, mas hoje já existe pesquisa bem promissora sobre os anticoncepcionais para uso masculino. Inclusive, eu estou até fazendo uma pesquisa sobre isso, porque tem um grupo de meninos que estão querendo, que já fazem, na verdade, uso desse tipo de medicamento, e a gente está buscando ver aí os benefícios e malefícios, custo-benefício para essa galerinha aí. Quais são os benefícios, né, dos anticoncepcionais? No tópico anterior, falamos sobre dois importantes benefícios dos anticoncepcionais, que é a prevenção da gravidez, que é o maior controle da mulher sobre a própria vida. No entanto, também há outras vantagens e indicações do uso da pílula. Alguns bons exemplos são o controle de sintomas no caso de síndrome de ovário policístico, redução dos sintomas da tensão pré-menstrual, tratamento de cólicas, tratamento das questões como endometriose, redução do fluxo menstrual, regularização da menstruação. Olha, veja bem, esses benefícios, né, direcionados para cada mulher, é importante saber que é necessário, é de fundamental importância passar pelo médico. Por quê? Se a pessoa está com problema de ovários policísticos, precisa passar pelo médico. O médico vai fazer uma avaliação. Além de fazer o uso do anticoncepcional apropriado, existem medicamentos analgésicos. Então, assim, não é aleatório que vai fazer o uso do anticoncepcional que esse processo ele vai ser sanado. A redução dos sintomas da tensão pré-menstrual, a mesma coisa. Precisa passar pelo médico para ver
a forma que ela está, aquele medicamento que ela está fazendo uso antes, né? Quais são os tipos de anti-inflamatórios ou analgésicos que esse paciente vai usar para a tensão pré-menstrual, a TPM, que é a cólica menstrual, ser reduzida, não só com o uso do anticoncepcional, mas também com um anti-inflamatório ou analgésico. Aqui o tratamento da cólica, tratamento de questões como a endometriose, redução do fluxo menstrual. Então, tem muitas mulheres que acham que chegando na farmácia a menstruação ela está descompensada ou até não faz uso de anticoncepcional. Comprando qualquer anticoncepcional, esse problema ele vai ser sanado. Não é bem assim, né? Tem uma série de perguntas para fazer essa mulher, uma anamnese, e isso é necessário passar pelo médico. O médico que vai fazer essa avaliação criteriosa e diante da receita em mãos, ela vem aqui e a gente faz a dispensação, entendeu? A gente está aqui para orientar, mas não classificar qual tipo de medicamento que vai ser utilizado para esse público. Não pode ser assim. Para que o anticoncepcional é prescrito? Bem, o seu médico o ginecologista, ele poderá prescrever o anticoncepcional para várias finalidades. Afinal, além de prevenir a gravidez, ele ajuda no tratamento de outros problemas, especialmente os de cunho reprodutivo, né? Exemplos são a síndrome do ovário policístico e a endometriose. O que é que ele está dizendo aqui? Afinal, além de prevenir a gravidez, prevenir a mulher não vai ficar grávida, ele também ajuda no tratamento de outros problemas especialmente de cunho reprodutivo. Então, tem mulheres que têm o desejo de ter o bebê, que é o natural, que é o normal, mas por algum motivo ela não consegue, né? Diante de exames e consultas com o médico, observa-se que ela está com algum tipo de problema. Lá o médico vai falar, né? Exemplos são síndrome do ovário policístico e a endometriose. Você vê a importância disso tudo aí, né? O direcionamento. No entanto, também é possível usar a pílula para outras finalidades. Por exemplo, quando a mulher utiliza medicamentos que não são compatíveis com a gravidez, né? Um exemplo é o tratamento de questões como a alopécia androgenética, que exige o uso de fármacos que podem prejudicar o feto. Cuidado. Nesses casos, o próprio anticoncepcional ele também pode ajudar a bloquear os hormônios masculinos, como testosterona, no organismo da mulher, e atuando como coadjuvante no tratamento de problemas dermatológicos. Beleza pura? Vamos lá. Como ele funciona? Cada anticoncepcional ele tem a sua vida de ação, né? O mecanismo de ação. No entanto, o principal objetivo de todos eles é manter os níveis hormonais e as taxas, os níveis hormonais em taxas que evitem que a mulher entre em período de ovulação. Vou repetir. O principal objetivo de todos os anticoncepcionais é aqui, ó, manter os níveis hormonais em taxas que evitem que a mulher entre em período de ovulação. O ciclo menstrual feminino é uma cadeia de eventos bem complexa. Nele, hormônios se ativam e se desativam, fazendo com que outros processos iniciem ou terminem. No caso, o objetivo é evitar que os gatilhos da ovulação aconteçam e, com isso, impedir a fertilidade feminina. Por isso é muito importante que você tome a sua pílula sempre no mesmo horário, garantindo que as taxas de hormônios fiquem estáveis em seu organismo. Ou, claro, que faça a troca do método anticoncepcional, como anel adesivo e outros dentro do próprio período preventivo. Isso aqui já é um entendimento médico, né? Ele que explica isso aqui com
eficácia. Agora a gente vai passar para outro artigo aqui, que é da doutora Isabela Basile, né? Ginecologia, anticoncepcionais, métodos contraceptivos. A mulher ela pode planejar quando desejar engravidar. Para evitar uma gravidez não planejada, ela pode fazer o uso de vários métodos contraceptivos diferentes. Existem os métodos hormonais, existem os métodos de barreira, existem os métodos comportamentais e existem os métodos cirúrgicos, né? Entre os métodos hormonais temos os anticoncepcionais orais, as famosas pílulas anticoncepcionais, os anticoncepcionais injetáveis, que é o mensal e o trimestral. Inclusive, até deixei aqui para mostrar para vocês os que são mais utilizados. Aqui tem aqui o algestona acetofenida mais enantato de estradiol, 150 mg por ml mais 10 mg por ml. O que é isso? É o perlutan. Então é bom a gente, farmacêutico, e quem trabalha na dispensação de medicamento, ter sempre o nome da substância, né, do hormônio, para não correr o risco de fazer a venda do medicamento errado. O que vai mudar, na maioria das vezes, vai ser a dose do medicamento, onde na maioria das vezes tem a substância igualzinha, porém a dose é diferenciada. Vou dar um exemplo aqui. O Perlutan, muita gente chama ele de algestona, né? Pronto. Não custa nada você pegar e lembrar que o algestona, ele é o acetofenida, mais enantato de estradiol, que é o Perlutan. Por quê? Tem laboratórios, um exemplo, esse laboratório aqui, que eu não vou citar o nome, ele pode ser vendido para um tipo de anticoncepcional como para outro tipo de anticoncepcional. Beleza? Um exemplo, o Perlutan e a Messigina. Então, existe esse laboratório para esses dois tipos. Então, a Messigina, ela é o enantato de noretisterona, né, com valerato de estradiol. Então, são nomes totalmente diferentes, porém, pode correr o risco de ter a dispensação errada. Então, isso não pode acontecer. Então, Messigina é noretisterona mais estradiol, onde o Perlutan é o algestona com acetofenida mais enantato de estradiol. Beleza pura? E aí vem um contracept, que é esses dois primeiros que eu falei é de um mês, né? Já o contracept, ele é de 3 meses, que é o acetato de medroxiprogesterona, né, a substância, 150 mg por ml, contracept, 3 meses. Isso aqui. Então vamos lá. E aí ele diz aqui também os adesivos, anel vaginal, os implantes subcutâneos, né? Sabendo que o que vende em farmácia são esses que eu citei aqui acima, que estão classificados aqui, ó, os anticoncepcionais orais, pílula do dia seguinte, pílulas anticoncepcionais e anticoncepcionais injetáveis, o mensal e o trimestral. Diante de tantos métodos, a escolha do mais adequado para cada mulher deve levar em conta vários fatores. Por isso é importante de ir ao médico para ele fazer essa avaliação, como a idade da mulher, se ela é fumante, seus antecedentes clínicos, se já teve trombose, pressão alta, doenças cardíacas, enxaqueca, doenças do fígado e outros medicamentos que essa mulher faça uso de maneira contínua. Levando em consideração todos esses fatores, temos que aconselhar quais os métodos mais interessantes para o paciente e a mesma pode decidir o que acha melhor para que ela, naquele momento. Aqui tem a figura aqui, os tipos, né? Que é o anticoncepcional, que é a pílula, injeção anticoncepcional, pílula do dia seguinte e o DIU.
Anticoncepcionais orais, né, o oral, pílula. As pílulas, agora tem a parte mais interessante, é essa daqui, é a dúvida de muita gente. Vamos lá. As pílulas anticoncepcionais são compostas por um estrogênio e uma progesterona. O estrogênio, na maioria das vezes, é o mesmo. É o mesmo. Etilenoestradiol. O que vai definir uma pílula da outra é a concentração do estrogênio e qual a progesterona. Então, o que vai definir a pílula uma da outra, né? São vários marcas de pílulas, são vários tipos de laboratório, mas ela é composta por um estrogênio ou uma progesterona. Também tem medicamentos anticoncepcionais que só tem um hormônio só. Mas vamos falar aqui desses anticoncepcional pílula. O estrogênio, na maioria das vezes, é o mesmo, etileno estradiol. O que vai definir uma pílula da outra é a concentração do estrogênio e qual a progesterona que está ali introduzida. A pílula anticoncepcional ela é efetiva para evitar gestação em 97 a 98% das vezes. O seu mecanismo de ação principal se dá pela inibição da ovulação. Vamos aqui grifar. Mecanismo de ação, inibição da ovulação. Pronto. Como tomar a pílula anticoncepcional? Vamos grifar aqui para ficar corretinha. A pílula anticoncepcional ela deve ser tomada a partir do primeiro dia da menstruação. No primeiro dia da menstruação, ela deve ser tomada. Pronto. A partir de então, deve ser tomada todos os dias no mesmo horário. Caso seja uma pílula que tenha pausa, deve ser tomada os 21 dias, feita uma pausa de 7 dias e iniciada uma nova cartela após a pausa. Não se deve esperar o término da menstruação para iniciar uma nova cartela. Geralmente a mulher sangra no período de pausa entre as cartelas, embora não seja regra. Então vamos recapitular aqui. Quando é que deve tomar a pílula? Né? Deve ser tomada no primeiro dia da menstruação. Pronto. A partir daí, deve ser tomada todos os dias no mesmo horário. No primeiro dia da menstruação, todos os dias no mesmo horário. Caso a pílula tenha pausa, um exemplo, 21 dias, feita uma pausa de 7 dias, é nesse período que normalmente as mulheres têm a menstruação, onde não existem exceções, beleza? Pronto. Vamos pular agora para, existem pílulas de 24 dias, com pausa de 4 dias, diferente da de 21 que tem pausa de 7 dias. Vamos lá. Para serem tomadas de forma contínua, em que a mulher não menstrua e isso não traz prejuízo para ela. Nesses casos, não há formação de menstruação, nem menstruação retida, como alguns pacientes pensam. Você vê que já é diferente. Na de 21, a mulher, no intervalo de 7 dias, ela vai menstruar. Porém, não é regra, né? Existem exceções. Já na pílula de 24 dias, com pausa de 4 dias, essas mulheres elas não menstruam, né? E isso não traz prejuízo para ela, porque não fica retido a menstruação. Beleza pura? Vamos lá. As pílulas diferem entre si e cada uma tem alguma particularidade, sendo que algumas retêm menos líquidos, outras são melhores para a pele,
né? E cada mulher vai se adequar a uma pílula diferente de outra mulher. É a famosa farmacogenética, né? A gente tem, cada pessoa tem no seu intrínseco, no seu organismo, no seu particular, a farmacogenética, onde o medicamento ele foi, ele vai agir tipo um efeito colateral, um evento, uma situação diferente que vai acontecer em outra pessoa, possa ser que não aconteça, não é regra que vai acontecer em outra, né? Então, são detalhes que vão diferenciando de um caso para o outro. Por isso que, mais uma vez, a importância de ir ao médico para fazer o acompanhamento adequado. As pílulas anticoncepcionais orais não são indicadas para as mulheres fumantes, especialmente com mais de 35 anos. Mulheres hipertensas, né, com antecedentes de trombose, doenças isquêmicas no coração, AVC, enxaqueca com áurea, enxaqueca sem áurea, em mulheres com mais de 35 anos, mulheres que estejam amamentando e que tenha antecedentes de câncer de mama ou de fígado. Mulheres que estejam amamentando, elas podem fazer uso dos anticoncepcionais, que contenham apenas progesterona. Lembrando que isso aqui é um artigo de um profissional que a gente só está fazendo essa leitura, beleza? Assim como em algumas das contraindicações acima citadas, esses anticoncepcionais podem ser utilizados. Nenhum medicamento ele deve ser iniciado sem que a paciente tenha passado por uma consulta médica. Ó, pega a visão. E tenha sido feita uma prescrição individualizada, de acordo com a história clínica e exames físicos. Anticoncepcionais injetáveis, né? Primeiro, o anticoncepcional ele precisa ser administrado na região glútea, né? O local, o posicionamento, aí quem sabe é o aplicador, sabe? Porque não pode ser aplicado no deltoide, no braço, de maneira alguma, beleza? Então fornece sua região glútea para fazer esse processo aí, para que não tenha problema. A injeção anticoncepcional ela age de maneira semelhante às pílulas anticoncepcionais, tendo como principal mecanismo de ação bloqueio da ovulação. Vamos subir aqui um pouquinho. Vamos subir aqui um pouquinho. Eu quero chamar a atenção de uma coisa aqui. É que eu lembro. Onde é que está, senhor? Olha só. A pílula anticoncepcional, estou aqui. A pílula anticoncepcional, o seu mecanismo de ação se dá pela inibição da ovulação. Vamos voltar isso aqui, peraí. Vou voltar aqui. Como é que eu vou voltar isso? Não, deixa quieto. Tá um pouquinho escuro. F11 subiu. Então, é inibição da ovulação. Está aqui, né? A pílula anticoncepcional. Inibição da ovulação. Já o anticoncepcional injetável, ele vai como mecanismo de ação, bloqueio da ovulação. Bloqueia definitivamente. Lá vai ter inibição. Você vê que o cuidado que a mulher, quando está fazendo uso da pílula, né, ela precisa utilizar a pílula religiosamente. Eu queria apagar isso aqui. Como é que eu faço? Eu venho aqui. Pronto, acertei.
religiosamente, agora eu venho aonde? Aqui. No mesmo dia, porque a pílula anticoncepcional, ela vai, como mecanismo de ação, inibir a ovulação. Inibe, né? Diferente de bloquear. Inibir, então, corre o risco de uma gravidez indesejada se ela não fizer o uso da forma correta. E aqui também tem que fazer o uso da maneira e forma correta, porém ele vai fazer um bloqueio, né? Os anticoncepcionais injetáveis. Tem a facilidade de ter a sua administração a cada 30 dias ou a cada 90 dias. Então, como ele bloqueia, ele vai bloquear por 30 dias, ele bloqueia, né, por 30 dias ou por 90 dias. Como eu mostrei aqui, os mais vendidos são Perlutan, né, que é a substância algestona acetofenida, com enantato de estradiol, ou a messigina, que é a enantato de noretisterona com valerato de estradiol. Ele bloqueia esses dois medicamentos por 30 dias. Já o contraceptivo, que é o acetato de medroxiprogesterona, ele vai bloquear por 90 dias. O injetável. Já a pílula, ele vai inibir um dia sim, no outro dia precisa tomar e aí vai. Por isso que tem que tomar todos os dias, com aqueles intervalos lá que a gente já discutiu. Vamos lá. E o desconforto de ser uma injeção, né? Porque tem mulheres que de fato sentem dores. Deve ser aplicada na região glútea e a área de injeção não deve ser massageada. Quem é que vai massagear a região glútea da pessoa? Também, pelo amor de Deus, né? Não existe isso. Pelo amor de Deus. Hoje no Brasil dispomos das seguintes injeções anticoncepcionais. Aí tem a messigina, tem o Perlutan, ciclofenina, noregina, trimestrais. Aí tem aqui a Depo-provera. Os anticoncepcionais injetáveis eles podem ser combinados de estrogênio e progesterona, todos as mensais, ou ser só de progesterona, somente o trimestral. O estrogênio utilizado nos injetáveis mensais é natural e, portanto, mais fisiológico do que os utilizados nas pílulas anticoncepcionais combinadas, contendo etilenoestradiol. De fato, estudos têm mostrado que as injeções anticoncepcionais têm um menor efeito sobre a pressão arterial, homeostasia e coagulação, metabolismo lipídico e função hepática, em comparação com as pílulas orais. De fato. Vantagens de injeções anticoncepcionais. Injeções. Não existe as vantagens. Não exige ação diária. É um medicamento discreto. Seu uso ele pode ser interrompido a qualquer momento. A fertilidade retorna em curto espaço de tempo. Não interfere no prazer sexual. Efeitos colaterais da injeção anticoncepcionais. Efeitos colaterais da injeção anticoncepcional. Alteração do padrão da menstruação, menor intensidade ou menos dias de menstruação, menstruação irregular, ausência de menstruação e ganho de peso. Isso aqui são as vantagens dos anticoncepcionais. Beleza pura? Vamos lá. Pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, ela deve ser usada em situações de exceção quando a mulher tem uma relação sexual desprotegida, né, e não deseja correr o risco de engravidar. Vale lembrar que a mulher ela não deve usar pílula dia seguinte habitualmente, não deve, de maneira alguma. A mulher ela deve tomar 1,5 mg de levonorgestrel em dose única em até 72 horas após a relação desprotegida. Beleza? Então, muitas perguntas já
foram feitas, eu posso utilizar o medicamento do dia seguinte antes da relação? Olha só, quanto antes for administrado o medicamento, menor o risco da gravidez. Por isso, assim que tiver a relação desprotegida, a mulher deve, assim que tiver a relação desprotegida, então é assim que tiver a relação, aí pode usar o medicamento em dose única em até 72 horas. Beleza? Então, quanto antes for administrado o medicamento, menor risco de gravidez. Por isso, assim que tiver a relação desprotegida, a mulher ela deve tomar logo a pílula no dia seguinte, logo. Vale lembrar que essa medicação ela não protege doenças sexualmente transmissíveis, né, que podem ser contraídas após a relação sexual desprotegida. Vamos para outro artigo aqui, que ele vai falar aqui é na página Tua Saúde, né, mais Tua Saúde. Ele vai falar aqui do ciclo menstrual, né? O que é? Quais são as fases? Como contar e quanto tempo dura? Isso aqui, gente, é importantíssimo a gente entender não só a questão de como fazer o uso do medicamento, mas também do ciclo menstrual, né? Porque vai chegar algum cliente e vai fazer essa pergunta, como funciona? E a gente precisa estar um pouco afiado em relação a esse processo aí para a gente estar discutindo essa questão. Ciclo menstrual. O ciclo menstrual, deixa eu aumentar aqui, eu estou olhando pelo computador e aqui na gravação está ficando pequeno. Pronto, melhorou. O ciclo menstrual é um intervalo de tempo entre o primeiro dia da menstruação e o último dia antes da menstruação seguinte. O ciclo menstrual ele dura em média 28 dias e é dividido em três fases, de acordo com as alterações hormonais que ocorrem no corpo da mulher. A menstruação representa os anos férteis, né, da vida da mulher, né, que se inicia a adolescência e duram até a menopausa. Eu vou fazer essa leitura aqui e a gente e vocês aí que estão assistindo, né, vão fazer a ligação. Peraí, deixa eu. Cadê? Vou fazer com isso aqui, ó. Né? Ciclo menstrual. Né? O que a gente discutiu aqui sempre foi que existem hormônios nos anticoncepcionais, onde os anticoncepcionais, as pílulas, os estrogênios, na maioria das vezes, é o etilenoestradiol, na maioria das vezes. Né? E o. Bem, como eu falei, o estrogênio, na maioria das vezes, que é um hormônio, né? É etilenoestradiol, que vai definir da pílula e a concentração do estrogênio, qual tem a progesterona, entendeu? E aí vem os anticoncepcionais injetáveis, que ele faz o bloqueio, porque ele tem o mensal e o trimestral, então ele bloqueia esse período aí, né? Diferente do outro lá que ele inibe. E aí ele tem aqui o estrogênio, é combinado com estrogênio, e um progesterona. Né? Aí a gente vem aqui, ó, para essa questão. Aqui tem o que? Você viu que ele disse aqui, ó, deixa eu aumentar novamente. Ele fala aqui que o ciclo menstrual ele dura em média 28 dias, né? E é dividido em três fases. Lembra-se que lá na pílula do dia na pílula ele tem intervalo tem medicamento com pílula com 21 e tem pílula com 24, né? Tem cartelas com quantidades maiores, mas o que vem ao caso aqui viu?
Sim. E aí lá ele diz o quê? Que tem a pílula com 21 dias, que tem intervalo de 7 dias, onde normalmente a menstruação ela vai ter naquele intervalo, sendo que é exceção para algumas mulheres. E tem a pílula que tem pílula com 24, com intervalo de 4 dias, onde a mulher não menstrua, né? Sendo que essa menstruação ela não fica retida. Pronto, a gente aprendeu isso aí. Aí a gente vem aqui para esse detalhezinho aqui, ó. Fase folicular. Aí tem a fase folicular, são 3 fases. Fase ovulatória e fase lútea. Você vê que, e outra coisa, tem o luteinizante e o folículo estimulante aqui também, que a gente vai ler um pouquinho mais lá para frente, né? Que é tudo isso aqui é fisiologia. Aí tem aqui o estrogênio, que ele está no início, né, da fase folicular, e tem a progesterona, que ele está na fase lútea. Quem é o estrogênio no anticoncepcional? E aí, quem é? Na maioria deles, vamos lá ver, é o etileno estradiol. É isso mesmo? Aqui, ó. Etileno estradiol. O estrogênio, na maioria das vezes, é o mesmo o etileno estradiol. Aí ele diz, o que deixa eu diminuir aqui. O que vai definir uma pílula de outra é a concentração do estrogênio e qual é a progesterona. Beleza pura? Isso aqui é o anticoncepcional, que vai inibir. Aí você vai para a fisiologia. Aí você tem aqui o estrogênio e você tem aqui a progesterona fisiológica, não é? Fase folicular, fase ovulatória e fase lútea. Vamos lê-los. Vamos lá. São os hormônios, está vendo aqui? Mas vamos iniciar a leitura desde o início aqui. Olha só, esse aqui eu peguei somente essa figura, porque essa figura aqui é clássica. Todo o universo pega essa figura aqui. Pega essa figura aqui do livro, né? Isso daqui é clássica. Aí agora a gente vai para um outro artigo. Eu achei esse artigo aqui mais interessante, mais bem explicativo. Aqui é o CEFERP, né? Aí tem aqui o ciclo menstrual, as fases hormonais e a relação com a fertilidade. Beleza? Quantos minutos? 41 minutos. Vou botar aqui mais uns 20 minutos aqui rapidinho. Processo fisiológico que ocorre durante a idade reprodutiva da mulher. O ciclo menstrual, por sua vez, é erroneamente ligado apenas à menstruação em si, mas ele vai muito além, né? Nas consultas, é comum os pacientes não saberem exatamente como está o seu próprio ciclo menstrual, ou porque não se atentam aos detalhes como foi a última menstruação e o intervalo entre o ciclo e outro, por exemplo, ou por não conhecerem quais os pontos são importantes para serem observados no registro, né, do ciclo menstrual. Para quem está tentando engravidar, entender o ciclo menstrual é ainda mais importante. Por isso, preparamos um texto completo para falar sobre as fases, os hormônios e a relação de tudo isso com a sua fertilidade, né? Continue a leitura para entender mais. Vamos lá. Duração do ciclo menstrual. A duração do ciclo menstrual é calculada do primeiro dia da menstruação até o dia anterior, né, ao próximo ciclo. Ou seja, é o intervalo entre uma menstruação e outra. É importante reforçar que a mulher ela deve contar como início do ciclo o primeiro dia da menstruação, geralmente de coloração vermelho vivo,
já que muitas vezes o sangramento menstrual se inicia em pequena quantidade e marrom, né? Geralmente chamado de sangramento em borra de café. A depender da referência da literatura adotada, alguns critérios podem variar, porém, geralmente, para o ciclo ser considerado regular, ele pode ter duração em torno de 24 a 28 dias, considerado regular. Uma dica para, uma dica para também avaliar a regularidade da menstruação é a seguinte: a diferença entre o ciclo mais longo e o ciclo mais curto apresentado deve ser inferior a 9 dias. Ou seja, o ciclo mais curto ele foi de 20 dias, né? O ciclo mais curto ele foi de 20 dias e o mais longo ele foi de 30 dias. Então, essa diferença é de 6, o que ainda configura-se como característica de um ciclo regular. Um dia, para que a mulher consiga acompanhar esses números com mais exatidão, é o uso de aplicativos de controle de ciclo disponível, né, para determinados tipos de outros, ou então a anotação das datas em que a menstruação em uma agenda ou calendário. Após 6 meses de observação, já será possível entender o seu ciclo, né, menstrual e mais longo e mais curto, e estar mais familiarizada com as fases apresentadas durante o ciclo. Então, essas anotações facilitam a compreensão do ciclo menstrual e desmistificam a ideia de que é preciso menstruar exatamente no mesmo período do mês em todos os ciclos. Ao conhecer a própria menstruação, a mulher ela consegue fornecer, aliás, ao médico, nas consultas, mais informações que auxiliam na investigação da doença de síndrome de ovários policísticos e outras causas de anovulação, né, que podem afetar a fertilidade. Então, todas essas ferramentas, como anotação, anotar os ciclos em calendários ou em um aplicativo, são úteis. São úteis. Porém, é sempre importante a avaliação e aconselhamento profissional, para que você possa entender melhor o seu próprio e, consequentemente, o seu ciclo. Então, olha só, o que chama atenção aqui, nesse contexto todo, é isso aqui, ó, né? Onde o artigo ele vem falando sobre mulheres que pretendem engravidar, elas precisam ter o conhecimento sobre o seu ciclo menstrual. Aí ele diz aqui que a diferença entre o ciclo mais longo, existe o ciclo mais longo e existe o ciclo mais curto. A diferença entre o ciclo mais longo e o ciclo mais curto deve ser inferior a 9 dias. Deve ser inferior a 9 dias, né? Não pode passar de 9 dias. Ou seja, se o ciclo mais curto for de 24 dias, o mais longo for de 30 dias, 30 menos 24, 6. Então a diferença é de 6 dias. Fim de papo. Configura-se característica, configura-se um ciclo regular. Pronto. Aí você vem aqui, ó, os hormônios. Quais são os hormônios? Antes de falarmos sobre as fases do ciclo menstrual, é importante explicar quais são os principais hormônios que atuam nesse ciclo. Vou voltar aqui para a gente ver, ó, os hormônios. Tem o estrogênio, folículo estimulante, o luteinizante, progesterona. Você vê que na fase folicular, o estrogênio ele aumenta, né? O, o folículo estimulante ele vai aumentar, tem um aumento aqui na fase ovulatória, né? Então ele aumenta na fase ovulatória. E ele vai caindo, degradando na fase da progesterona, né? Aqui, ó, entendeu? A progesterona ela inicia
fraca aqui na fase folicular, e quando chega na fase lútea ela já está altíssima, né? E o estrogênio ele aumenta aqui na fase ovulatória juntamente com o luteinizante, e ele vai degradando, o luteinizante vai degradando, o luteinizante ele vai degradando por completo, né? E o estrogênio ele vai degradando aos poucos, onde chega na fase lútea ele dá uma ondulada. Aí a gente vem aqui, ó, os hormônios, o folículo estimulante, né? Hormônio produzido pela hipófise, corresponde ao hormônio folículo estimulante. Sua função é estimular o crescimento dos. A função do folículo estimulante é estimular, vou grifar aqui, o crescimento dos folículos ovarianos, estruturas dos ovários que contêm os óvulos para maturação, né, dos óvulos a serem liberados em cada ciclo. Então, qual é a função do folículo estimulante? Ele vai estimular o crescimento, né, dos folículos ovarianos, vai estimular o crescimento do folículo ovariano. Vamos ver lá como é que está o folículo estimulante? Folículo estimulante, ó, fase ovulatória, tá vendo? Ele vai estimular o crescimento dos folículos ovarianos, fase ovulatória, ele dá essa estimulada. Aí vamos voltar. Aí ele vai aqui, ó, para a maturação dos ovos a serem liberados em cada ciclo. Pronto. A função, os folículos estimulantes, através do estímulo aos crescimentos dos folículos, desencadeia que estas estruturas aumentem a produção de secreção de estrogênio. Este hormônio ele age no endométrio e na própria hipófise, contribuindo para a sincronia do eixo hormonal reprodutivo. Então ele aumenta a produção de estrogênio. Vamos ver lá na tabela. Ele aumenta a produção de estrogênio. Olha, tá vendo aqui? O aumento da produção de estrogênio, justamente onde tem aqui a reprodução dos folículos estimulantes, ele aumentou. Pronto. Esse hormônio ele age no endométrio e na própria hipófise, contribuindo para a sincronia do eixo hormonal reprodutivo. Vamos lá. O estrogênio é um hormônio responsável pela preparação do útero para a gravidez, ou seja, responsável pelo aumento da espessura do endométrio e a formação de novos vasos nessa região, para melhorar a circulação e nutrição a fim de receber o possível embrião. Ele também é responsável pelas chamadas características sexualmente secundárias na mulher, desenvolvimento das mamas, né? O estrogênio ele está em alta, por exemplo. Tem outras funções importantes como a regulação da saúde óssea, cardiovascular, entre outras. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai responsável, cadê meu pai? Aqui, ó, responsável pelo aumento da espessura do endométrio e a formação de novos vasos nesta região, melhorando a circulação e a nutrição a fim de receber possíveis embriões. Né? Ele vai preparar o útero, o estrogênio. Ele vai preparar o útero. Né? Vamos lá. Aqui. Luteinizante. O hormônio luteinizante também é produzido pela hipófise e sua função é a de estimular a ovulação. É o pico desse hormônio que desencadeia a ovulação, fazendo com que
O folículo que se rompem para liberar o óvulo se torne corpo lúteo, estrutura que também produz hormônios, principalmente a progesterona. Vamos lá, vou ler novamente. O hormônio luteinizante, ele também é produzido pela hipófise. E sua função é a de estimular a ovulação. É o pico desse hormônio que desencadeia a ovulação, fazendo com que o folículo que se rompe para liberar o óvulo se torne o corpo lúteo, estrutura que também produz hormônios, principalmente a progesterona. O hormônio luteinizante está em alta. Lembrando, para quem já sabe, parabéns. Por que eu falei sobre as pílulas? O que é que a pílula, o que é que o anticoncepcional injetável tem a ver com esses hormônios? Né? Vamos parar para raciocinar. Nesse vídeo eu não vou falar. Vou deixar para falar em um outro vídeo. Vamos criar um questionamento aí. Por que, que os medicamentos anticoncepcionais têm esses hormônios? Sendo que o hormônio natural vai estimular a ovulação, vai preparar o endométrio para receber o embrião, caso ele esteja nindado, né, caso ele esteja fecundado. Por que acontece isso? E por que, com a introdução do hormônio, por que isso aqui é inativado? Ou não é inativado? O que está acontecendo? Vamos parar para pensar, entendeu? Mas esse vídeo vai ser um vídeo de discussão que eu vou fazer depois, conforme a visualização do vídeo vai acontecendo, a gente vai recebendo mais informações, vai discutindo aí e vai melhorando mais o entendimento. Beleza? Então, tem esse detalhe aí importantíssimo. E aí a gente vê aqui, ó, progesterona. A progesterona é um hormônio produzido pelo corpo lúteo, estrutura formada após a ovulação, que tem a função de dar suporte ao embrião e fornecer a gravidez, né, por meio da produção de hormônios. A progesterona ela é responsável por transformar a característica do endométrio, aumentando a proliferação de glândulas para a produção de nutrientes e também responsável por manter o endométrio até o final do ciclo menstrual ou então até o final da gravidez. Então, essa leitura aqui, ela nos chama atenção e eu vejo muito questionamento. Por que, que o medicamento tem o estrogênio e a progesterona, sendo que o estrogênio fisiologicamente ele é produzido e prepara o útero, né, e faz tudo acontecer. E o medicamento, por que usa esse medicamento? É um questionamento. A gente faz um vídeo sobre isso aí. Ciclo menstrual. O ciclo menstrual ele pode ser dividido e explicado de diversas formas. Para facilitar a compreensão, vamos organizar em três fases principais, que é a fase folicular, ovulatória e lútea. Cada uma delas é responsável por diversas mudanças biológicas no corpo da mulher. A primeira fase do ciclo se inicia com a menstruação, né? Por isso, a menstruação é um marco do início de um ciclo menstrual. Nesse período, o ciclo do endométrio, que havia se espaçado no ciclo anterior, é expelido quando não ocorreu a gravidez e as mulheres podem sentir cólicas devido às contrações do útero. A fase folicular, essa fase que eu falei aqui é a fase folicular, né? Essa fase aqui é a fase inicial. Essa daqui, fase inicial. Depois vem a fase ovulatória, é a fase lútea. Lembrando que
Esse esquema aqui é um esquema fisiológico que acontece no nosso organismo, tudo relacionado à hipófise. Né? Quem nunca estudou a hipófise tem que estudar lá. A hipófise, a hipófise ela é dividida em hipófise anterior e posterior, em dois eixos. Então, tem hormônios que é de um eixo, tem hormônio que é de outro eixo. Então, saber onde é que estão esses hormônios aqui é importantíssimo, até para concurso público. Né? Vamos voltar lá. Fase folicular, acabei de ler agora a fase ovulatória, que é aquela que está no meio. Conforme a produção do estrogênio cresce, você vê que o estrogênio aqui, nessa fase, juntamente com o folículo estimulante, o aumento desse hormônio ele produz o feedback negativo. Esse nome aqui é o que eu acabei de falar agora aqui. Ó. A gente vai discutir depois o que significa isso. Né? Feedback negativo, feedback positivo, o que significa isso quando se trata de hormônios, entendeu? Principalmente relacionado à hipófise, que inibe a produção do folículo estimulante. Sim, aqui, o feedback negativo na hipófise, que inibe a produção do folículo estimulante. Esse mecanismo é importante para controlar o recrutamento dos folículos e possibilitar a seleção de um ou mais folículos, como denominados em cada ciclo. Qual é a função do anticoncepcional? É inibir e bloquear. Quem é que inibe? Quem é que inibe? São as pílulas. Quem é que bloqueia? São os injetáveis. Pronto, beleza. Com o crescimento do folículo dominante e aumento dos níveis de estrogênio, ocorre o estímulo para a produção do pico do hormônio luteinizante. Isso aqui é na fase ovulatória. Esse fenômeno desencadeia o amadurecimento do óvulo, né, e rompimento do folículo ovariano para a ovulação. Então, esse processo de amadurecimento do óvulo do óvulo leva cerca de 36 horas e depois ele é liberado e se encaminha para as tubas uterinas. Isso é o que chamamos de ovulação. Nessa fase, pode-se observar mudanças no músculo cervical, apresentando-se mais elástico, com o objetivo de ajudar o espermatozoide a se locomover até o útero. Aqui é a última fase, né, que é a fase lútea. Quando o folículo ovariano se rompe, o óvulo, que está dentro do folículo, ele é liberado para fora do ovário. Dependendo do, de- depend, de- devendo ser captado pelas trompas para romper, para promover, né, o encontro com o espermatozoide. Então, aqui é na fase lútea, onde o folículo, o óvulo, ele está dentro do folículo, ele é liberado, né? Ele é liberado para fora do ovário. O óvulo é liberado para fora do ovário. Porque ele vai se transportar lá para as trompas, né? Para promover o encontro com o espermatozoide. A estrutura que se rompe, olha só, essa forma de leitura que eu estou fazendo aqui, isso já foi pensado, né, bem pensado assim, porque é meio que uma troca de informações, é um bate-papo. Por quê? Quando a gente faz um vídeo, quando eu faço um vídeo, eu não me sinto à vontade de fazer um vídeo com slide. Aí fica lendo slide, slide. Slide são fragmentos de artigos, de livros, então tem muita informação que ela precisa ser aplicada. Né? E quando você faz dessa forma aqui, eu, particularmente, eu acho que o aprendizado ele é mais enriquecedor. Por quê? Apesar de eu estar parando toda hora, né? Estou trabalhando aqui, estou atendendo cliente e tal, paro, tem que parar, tem que parar.
Então, o momento que eu tenho para fazer o vídeo é nesse momento. Se não for assim, não vai ser assim, então prefiro que seja assim, né? Então, as dúvidas, elas existem, né? Eu sou cheio de dúvida, então vou buscar através de leitura de artigos, de livros, de alguma forma que precisa ser rápida, né? O vídeo agora ele está com 1 hora já. Mas se você deter informação deste vídeo em particular sobre anticoncepcionais, eu te garanto que você vai tirar de letra em qualquer lugar, seja na área hospitalar, seja na área na farmácia comunitária, seja na roda de amigos, você vai ter essa informação mais ampliada, né? Então aqui eu já falei sobre anticoncepcionais, pílulas, pílula do dia seguinte, que precisa tomar depois do ato sexual 72 horas. Já falei da pílula normal, que precisa ser utilizada de forma no, todos os dias no mesmo horário. Ah, essa foi boa. Sim, eu estava onde aqui mesmo? Eu me perdi aqui. Ah, sim, eu estava falando dos anticoncepcionais, né? Que ele tem os que bloqueiam a ovulação, que é o mensal e o trimestral. Vamos lá para a fase lútea. A fase lútea, né, é que o corpo lúteo ele produz a progesterona, que conforme falamos anteriormente, auxilia na manutenção do endométrio até o ciclo ou então da gravidez. Ele vai manter o endométrio. Vamos lá. Eita, vamos lá. Caso ocorra a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, a produção do hormônio da gravidez ajuda a manter o funcionamento do corpo. Por isso, como haja manutenção da produção hormonal, não há menstruação, né? Não vai haver menstruação. Aproximadamente na 7ª semana de gravidez, a placenta ela passa a produzir a progesterona e estrogênio, o que gradualmente substituirá a função do corpo lúteo, fazendo com que ele se degenere em torno de 12 semanas de gestação. Caso ocorra a gravidez, o corpo lúteo ele se degrada, ele se degenera e diminui até sua completa regressão, o que ocorre em torno de 14 dias após a ovulação. Com isso, a produção de estrogênio e progesterona cai, né, ocorrendo a descamação do endométrio, menstruação. 9 da menstruação, nova elevação gradual de folículo estimulante e o ciclo recomeça. Então, deixa eu ler aqui novamente esse pedacinho, que ele é muito importante. Vamos lá, deixa eu dar uma organizada aqui. No caso não ocorra a gravidez, o corpo lúteo ele se degrada e diminui até a sua completa regressão, o que ocorre em torno de 14 dias após a ovulação. Com isso, a produção de estrogênio e progesterona ela cai, ocorrendo a descamação do endométrio, que é a menstruação. Isso aqui é falando de fisiologia, né? Aqui é dentro da fisiologia. Lembrando que o que a gente está lendo aqui, deixa eu voltar aqui, ó, é sobre o ciclo menstrual, né? A leitura começou com anticoncepcionais, para a gente entender que o estrogênio e progesterona são hormônios presentes como anticoncepcionais, né? Onde a maioria dos hormônios, estrogênio e etilenoestradiol, tendo a mudança somente na dosagem desse hormônio. E aí tem a diferença, e tem os anticoncepcionais de uso injetável, né, que eles podem ser conjugados ou não, 2 hormônios ou não.
E a gente aqui está falando, estudando essa parte aqui do ciclo menstrual, beleza? Então, com isso, a produção do estrogênio e progesterona cai, ocorrendo a descamação do endométrio e vai causar a menstruação. Fertilidade. Atenção ao ciclo menstrual. O ciclo menstrual ele está diretamente ligado à fertilidade feminina. Conhecer todo o processo que ocorre e as mudanças desse período é importante para todas as mulheres, né, sejam as que desejam engravidar ou as que não querem. Então, para as mulheres que querem ter bebê, conhecer o ciclo ajudará a entender quando é o melhor período para ter relação sexual e aumentar a chance de concepção, né? Lembra que lá, um pouco lá acima que a gente estudou, ele falou que existe o ciclo menstrual de curto prazo e de longo prazo, sendo que o intervalo ele não pode passar de 9 dias, né? Então, você precisa fazer essa anotação dentre 6 meses, onde você vai ter uma percepção e vai ter contato com o seu médico, levando toda essa tabelinha organizada, ele vai chegar a uma conclusão e falar para você onde de fato é o seu ciclo fértil, a sua fertilidade está efetiva naquele momento ali. O médico tem que ter acompanhamento. Então, já para as mulheres que não querem saber como funciona o próprio ciclo, servirá para dar ainda mais atenção aos métodos anticoncepcionais e cuidados adicionais durante o período fértil. É importante frisar que a fertilidade feminina ela não depende apenas do ciclo menstrual, mas a ausência de menstruação ou ciclos irregulares podem ser sempre alertados ao médico. Entendeu? Caso tenha ficado alguma dúvida sobre as fases do ciclo menstrual, os hormônios e a relação com a fertilidade, é só deixar uma pergunta abaixo nos comentários que responderemos para você. Isso aqui fica lá para o nosso querido Farmacologia Anual. Eu gostaria que você chegar nesse momento, né, se inscreva no canal. O canal ele está gatinhando, é um bebê ainda, mas a proposta tem propostas, tem projetos para ele melhorar cada vez mais. Eu garanto para vocês que esse canal no futuro ele vai ter ele vai ter a possibilidade de ajudar muita gente, tanto no processo de abertura de farmácia, ainda vai ter alguns processos que precisam ser implementados, conhecimento, venda de medicamentos, né? O manejo do medicamento de modo geral. Então, o canal ele é todo direcionado para medicamento, medicamento. Então, a palavra principal aqui é medicamento, né? A anatomia, fisiologia, doença, isso vem um pouco mais só para complementar, mas o medicamento é o principal do canal. E aqui eu falo um pouquinho da hipófise. A hipófise é uma glândula que apresenta duas porções, adenohipófise e neurohipófise. Essa última apresenta conexão com o sistema nervoso. A hipófise, ou glândula pituitária, é uma glândula localizada em uma cavidade do osso esfenoide. Essa glândula ela liga-se ao hipotálamo e é responsável por secretar alguns hormônios produzidos nessa última região. Vale destacar que a hipófise ela secreta também os seus próprios hormônios, os quais são responsáveis por controlar as atividades de várias glândulas. Então, devido a esse controle sobre outras glândulas, a hipófise é constantemente chamada de glândula mestra. Aí tem aqui os hormônios responsáveis, né, pela hipófise, aí tem o hormônio folículo estimulante, o luteinizante, que é o que a gente que é o que a gente estava é o que a gente estava aqui frisando em relação ao ciclo menstrual, né? Aí também tem aqui a prolactina, tem um adrenocorticoide, entendeu? Tem um hormônio antidiurético, hormônio de crescimento, tem um hormônio ocitocina, hormônio estimulador da tireoide, e aí é só alegria. Eu vou ler, né? Ele já está 1 hora e 13 minutos.
vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, para não se estender muito. E aí, junto com a questão do feedback negativo, feedback positivo, a gente vai dar uma ênfase maior em relação aos medicamentos anticoncepcionais, juntamente com a questão dos hormônios que a gente citou agora. Né? Por que se usa o anticoncepcional, sendo que esses hormônios, estrogênio e progesterona, eles são responsáveis por fazer todo o processo da gravidez. Né? Então, a gente bate lá nessa tecla depois. E é isso aí, galera. Muito obrigado por tudo. A gente está aqui para aprender um pouquinho. O vídeo ele não é editado, né? Ele é pausado. É uma leitura seca, uma leitura linear. E, e é assim mesmo. Todos os dias a gente precisa estar lendo um pouquinho de alguma coisa para a gente estar melhorando e afinando, né, o nosso conhecimento. Beleza pura? Vamos que vamos.